Para você que acompanha o Portal Atumã, maior portal de notícias, eu sou Eduardo Amazonas e eu estou aqui ao lado de Rodrigo Guedes. Tudo bom, Rodrigo Guedes? Olá, meu amigo. Tudo bem, Eduardo? Tudo Muito bem. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez estamos juntos aqui em entrevistas de veículos de comunicação seu. Com certeza. E para mim é sempre uma grande alegria e uma grande oportunidade. Te agradeço desde já. Olha, então você que está acompanhando e não está entendendo nada, vou explicar para você. Nós estamos aqui entrevistando o Rodrigo Guedes, que é pré-candidato a vereador de Manaus, e você vai agora ter a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais aqui na nossa entrevista. Nós vamos conversar um pouco sobre a sua biografia, sobre as suas ações, e tudo isso você vai acompanhar aqui no nosso portal. Então compartilhe a nossa entrevista, siga as nossas redes sociais e estamos no www.portalatumã.com.br. Rodrigo Guedes, vamos então que é a sua biografia, né? Nós estamos aqui nessa nossa entrevista e você é graduado em Direito pela UFAM, pós-graduado em Administração Pública também pela UFAM e fez também pós-graduação em Direito do Consumidor pelo Instituto Damásio de Jesus de São Paulo, né? Conte um pouquinho sobre a sua biografia, meu amigo. Fique à vontade. Bom, eu sou Rodrigo Guedes, pai da Antonella. Um beijo para Antonella, tá? Acima de tudo, pai da Antonella. Isso. E uma pessoa que acredita muito em justiça social. E que realmente quer fazer com que todos tenham oportunidades. Eu não consigo, Eduardo. Isso talvez seja algo muito meu, uma marca bem própria minha desde que eu nasci. Eu não consigo ver situações que tragam indignidade para outras pessoas e achar que isso é normal, achar que nós temos que aceitar, temos que tolerar, temos que ficar indiferentes ou não ter empatia com essas situações. Então, por isso que eu fiz o curso de Direito na UFAM, não foi por acaso, não foi assim, não sei o que escolher, vou escolher Direito, sabe? Não foi por acaso, né? Não, eu acredito realmente, eu tenho um sonho mesmo de justiça social, não só a justiça de um julgamento, mas de que todos tenham oportunidades. Então, fiz a minha pós-graduação na UFAM também, porque eu já estava na administração pública, na Prefeitura de Manaus, eu entrei como estagiário na Prefeitura de Manaus, aquele estágio lá de baixo. Aí fui em vários degraus, sobre vários degraus na prefeitura, sempre, obviamente, trabalhando, me dedicando muito ao serviço público, com o espírito de servir ao público, porque muito servidor, e principalmente político, parece que quer se servir do público, né? Então, agora temos servidores, obviamente, que têm esse espírito de usar o serviço público como um meio de ajudar outras pessoas. E eu sempre tive isso comigo. Então, estive como subsecretário de Juventude, Esporte e Lazer. Eu entrei como estagiário em 2006, aí passei por alguns cargos, algumas secretarias, sempre trabalhando, me dedicando. Não tenho família de político, não sou da filiocracia ou da primocracia, eu sou da trabalhocracia, digamos assim. Ou seja, você não é apadrinhado. Né? Não tenho, graças a Deus, e nem quero ter padrinhos políticos. Eu quero sempre fazer as coisas com trabalho, dedicação, seriedade, dignidade, não ficar dependendo de alguém me indicar. Pode até haver uma indicação para um cargo político, mas político no sentido da escolha em si, como um cargo de secretário, mas eu sempre faço questão de fazer um trabalho técnico. Por isso que fui para a Ouvidoria Geral do município, fui ouvidor geral do município e para mim foi uma experiência fantástica, maravilhosa mesmo, porque eu pude conhecer as demandas, as principais demandas e muitas demandas da população, onde, digamos assim, o calo aperta mesmo da população. E também para mim foi a maior experiência da minha vida, certamente, até então, tenho 34 anos, estar no Procon Manaus, a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, no cargo de secretário. Então aí a gente pôde fazer uma luta, já voltando àquilo que eu falei, por justiça. E quando eu falo justiça, é para que a lei seja cumprida, para que ninguém seja enganado, ninguém seja lesado, ninguém saia no prejuízo. A relação de consumo, ela deve ser boa para os dois lados, né? Ela deve ser justa, deve ser legal, acima de tudo, está dentro da lei,
justa e boa para os dois lados. Se ela atingiu esses requisitos, ela foi uma relação de consumo que é o que a gente espera. Agora, quando você é prejudicado pela concessionária de energia, por exemplo, acho que 7, 8 ou 9 amazonenses, manauaras, têm problemas com a empresa de energia, por exemplo, ou de água. Quando você é prejudicado por empresas operadoras de telefonia ou de sinal de banda larga, por exemplo, como a gente tem aqui em Manaus, ou qualquer outra relação de consumo, ela já não é mais justa. E aí é a hora que o PROCON tem que entrar. E para mim foi uma experiência maravilhosa, fiquei 2 anos como secretário municipal de defesa do consumidor e a gente pôde travar grandes lutas em defesa do cidadão. Rodrigo. Deixando muito claro, só para concluir essa parte, Eduardo, deixando muito claro que quando a gente trabalha PROCON, em momento algum a gente é contra o empreendedor, o empresário. Minha família mesmo é de empresários, pequenos empresários, então de forma alguma eu sou contra, a gente só quer o certo, que a lei seja cumprida. À frente do PROCON Amazonas, quais foram as principais ações que você tomou à frente, né, fazendo mobilizações? Conte um pouco para os nossos amigos que estão assistindo essa entrevista. Eu acho que o que mais marcou a gente, Eduardo, esse nosso trabalho foi a luta mesmo contra o cartel da gasolina da cidade de Manaus. Repercutiu muito? Muito, porque a gente, pela primeira vez, desde 2002, a última vez que um órgão público, uma organização pública, tinha feito uma luta contra o cartel, foi em 2002, na Operação Carvão da Polícia Federal. De 2002 até 2018, ficou assim um nada, né? Não teve atuação contra o cartel. E quando eu falo cartel, não são palavras da minha boca, nem achismo do Rodrigo Guedes, por exemplo. O cartel foi configurado e tipificado pela própria justiça no processo penal, processo criminal que originou com a Operação Carvão, e eles foram condenados, mas eles não irão cumprir, eu acho que nós já falamos sobre isso, inclusive, eles não irão cumprir pena porque os crimes prescreveram. Ou seja, o processo durou tanto tempo, 2002 a 2020, concluiu agora, que a justiça disse, ok, são culpados, são condenados por formação de cartel, formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro e outros crimes, mas não serão punidos porque os crimes prescreveram. Então, para a gente ver, né, como é a nossa justiça no Brasil. Então, a luta contra o cartel, certamente, acho que foi a marca mais forte na nossa atuação no PROCON. Conseguimos uma decisão, recentemente saiu, contra a Amazonas Energia, uma multa de 8 milhões de reais, um processo originado no PROCON. Isso daí para a gente foi uma grande vitória, acho até que é pouco. A Amazonas Energia comete falhas que mereceriam penalizações maiores pela justiça, mas enfim, já é um início. E por 4 anos a gente conseguiu manter o Amazonas sem estar incluso nas bandeiras tarifárias. Isso parece uma coisa simples, mas se um consumidor, uma unidade consumidora, das 2 milhões de unidades consumidoras do Amazonas, deixa de gastar ali R$100 por mês, que é o que daria mais na bandeira tarifária, agora voltou porque a gente perdeu na decisão final, mas ficou 4 anos sem pagar, numa guerra jurídica mesmo, a gente trouxe de economia aí para a população tranquilamente 500 milhões de reais. No mínimo. Então parece, assim, individualmente parece pouco, 50, 100 reais por mês, e é muito, não é pouco, é muito. Família que tem dificuldade sabe, mas somar a quantidade aí de recursos que a gente deixou de fazer com que as pessoas deixassem com a concessionária de energia e ficassem no seu bolso, um trabalho que parece silencioso, mas certamente fez muita diferença. Interditamos supermercados poderosos, que se achavam acima da lei e vendiam realmente comida estragada, imprópria para consumo. Foi comprovado isso em todas as mídias, né? Isso, então a gente foi, acima de tudo, justo. Eu sempre falava para os meus fiscais, os fiscais lá do PROCON, sejam justos. Não precisa me ligar, não precisa perguntar, não tem essa de consultar o secretário se pode ou se não pode fiscalizar. Muitos amigos meus
chegava a demanda, eu falo, não precisa me perguntar não, se vocês tiverem ali uma demanda, faz a fiscalização e seja justo, não persegue ninguém, a gente tem que preservar, sim, as pessoas que são da iniciativa privada, mas se errar, tem que punir, seja justo. Então, eu acho que essa foi a grande marca nossa. Marcou, né, a sua atuação, ser né? sério e não proteger ninguém, não proteger absolutamente ninguém. Tanto que, quando eu assumi o PROCON, a primeira coisa que eu fiz foi, meu pai e minha mãe têm empresas pequenas, eu falei, pelo amor de Deus, pai e mãe, não façam nada de errado. Eles trabalham muito sério, né? Eu falei brincando, óbvio, brincando mais sério, né? Porque eu vou ter que multar vocês se tiver alguma coisa errada. Tem que Mas ser justo, tem que né? ser justo, não adianta. O Brasil está cansado de compadrio, sabe, Aquela carteirada, Isso, né? a carteirada. Meu amigo, eu vou dar aquela carteirada. Exatamente, né? você falou tudo, essa palavra. Agora, Rodrigo, a gente sabe que você sempre lutou em favor da população, acima do PROCON Amazonas, e repercutiu também um pouco da sua ação, que nós também demos uma estudada, um pouco da sua biografia, e em relação aos estagiários. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi. Será que houve êxito ou não em relação a essa luta aí dos estagiários? Eduardo, isso para mim foi uma questão bem simbólica. E eu acho que isso reflete exatamente como a coisa pública é vista ainda no Brasil. Inclusive eu fui estagiário. Essa questão dos estagiários, como a coisa pública é vista no Brasil. Para mim foi assim, não só os 1.100 estagiários, 1.100 famílias, mas como as pessoas que estão dando as cartas na vida pública, na política, veem as pessoas, né? E veem a coisa pública em si. Eu explico isso que eu estou querendo falar agora para você. Primeiramente, eu entrei como estagiário na prefeitura, já falei isso no início aqui da nossa conversa. Ingressei como estagiário, como qualquer um outro, aquele cara que pega o café, que imprime, que vai pegar a impressão, que faz muitas vezes trabalhos técnicos também, na maioria das vezes, inclusive, mas faz tudo, carrega se precisar. Então, isso para mim marcou muito. E quando eu estava na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, nós criamos a Semana Municipal de Valorização do Estagiário. E nós realizamos a Semana Municipal, que é lei, inclusive, Lei 1500/2010, realizamos a Semana Municipal de Valorização do Estagiário por 9 anos, 10 anos na verdade, 2010, 2011 até 2019. Todos os anos, um grande evento e tudo mais de formação para os estagiários, de valorização e de dizer a eles muito obrigado pelo serviço que vocês prestam ao município e consequentemente, à população da cidade de Manaus. E aí, quando veio agora a pandemia do coronavírus, de março em diante aqui no Brasil, mais especificamente, a Prefeitura de Manaus demitiu 1.100 estagiários. Aí quando eu vi aquela notícia, primeiramente eu não acreditei muito. Eu falei, isso é uma coisa muito... Fake news? Isso é muito agressivo, né? Demissão. Ou fake news, mas você foi checar. Eu pensei. Você checou. Aí depois eu vi que estava no próprio site da prefeitura, eles mesmos falando como se fosse uma vitória, nossa, comemorando. Aí quando eu comecei a tratar do assunto e entrei com ação judicial. Por quê, Eduardo? Por que eu fiz isso? A gente tem que parar aqui no nosso país de ver como normal ou aceitável que a corda sempre arrebente do lado mais fraco. Isso tem que acabar. Isso é algo assim que o brasileiro não aguenta mais. É sempre no mais pobre, é sempre naquele que não tem voz, é sempre nas pessoas que não têm como se defender. A prefeitura gasta um valor absurdo de publicidade, 130 milhões por ano passado. Se a gente somar os 4 anos, a gente tem aí 600 milhões de reais. Então, entre preservar ali a bolsa de estágio, R$600 dos estagiários e manter as propagandas na TV, por exemplo, aquela propaganda que às vezes é até chato de tanto que passa, a prefeitura preferiu manter a propaganda, porque gera dinheiro ali, enfim, não quero nem entrar nesse mérito. E aí tirou os 1.100 estagiários. Tem mais. Tem na prefeitura 2.600 cargos comissionados. Desses 2.600, 600 tranquilamente são cargos de indicação política apenas, sabe? Não servem para absolutamente nada para o serviço público. Só que entre tirar os estagiários que não tem como se defender e tirar os comissionados que
tem padrinhos políticos, aonde a corda arrebenta, quem é prejudicado? Os estagiários. Então eu falei, não, a gente não pode aceitar isso, a gente não pode achar que isso é normal. Entrei com a ação judicial, a juíza negou, porque ela disse que estaria entrando na seara do município, é uma decisão do município. Vou recorrer, primeiramente, para dizer que isso não está certo, primeiramente, na verdade, para tentar fazer com que eles sejam recontratados, por princípios do direito, enfim, mas também para dizer que não, a gente não pode aceitar sempre que a corda arrebente do lado mais fraco. E por fim, Eduardo, demonstrei que se você exonerasse, se fosse o caso de a prefeitura já ter tomado todas as medidas, demonstrei que se você exonerasse 66 cargos comissionados, você pagava a folha de 1.100 estagiários. Só que entre tirar 66 cargos comissionados que têm padrinhos fortes, políticos, e 1.100 estagiários que com aquele dinheiro pagam sua própria faculdade, a maioria deles, pelo menos 90% deles, tiraram os mais fracos, os estagiários. Nossa, mãe, isso é muito perigoso, né? E vamos torcer aí que esse quadro possa mudar e que, se Deus quiser, os estagiários possam retomar as suas atividades. Rodrigo Guedes, conta um pouquinho também para os nossos amigos que estão acompanhando aqui o nosso portal Atumã, em relação a Manaus 2020. Quais são os seus objetivos, né? Como pré-candidato a vereador, o porquê você quer ser vereador da cidade de Manaus? Primeiro, Eduardo, eu queria dizer que eu já fui candidato, né? Então não é a primeira vez. Eu fui candidato em 2016, tive 4.356 votos e tive mais votos que 13 vereadores eleitos. E hoje tem na Câmara 18 vereadores com menos votos do que eu tive. Mas é um sistema eleitoral que é absurdo, inclusive. Foi criado, não é eu que faço as regras e a gente tem que jogar de acordo com as regras, né? Fiquei de fora, mas graças a Deus pude aí desenvolver o trabalho na defesa do consumidor. De alguma forma foi até melhor, pude conhecer novas experiências. Mas eu acredito que nós temos na cidade de Manaus 41 vereadores e na legislatura passada também 41 vereadores, mas eu tenho certeza mais do que absoluta que a população não se sente representada por esses vereadores. Os vereadores da cidade de Manaus, com todo o respeito que eu tenho relação boa com muitos deles, mas eu sou sempre claro nas coisas que eu penso, falo e sempre falo as claras, não falo por trás, né? Eles não cumprem o papel de vereador. Por isso que eu acho que a gente pode colaborar na Câmara fazendo o papel de vereador. Eduardo, o papel do vereador não é dar equipamento esportivo, ou bola, ou pagar grade de cerveja. O papel do vereador não é ficar dando as coisas, ou rancho. Eu sei que a pessoa que recebe, ela está muitas vezes com uma dificuldade muito grande, principalmente agora, na pandemia. Mas se os vereadores, se os políticos fizessem a parte deles de forma séria, o povo não precisava ficar nessa mendicância, não é? Na verdade, eles querem, os políticos, isso é uma grande... E depois de um tempo a gente passa a ver que isso é muito mais verdadeiro do que a gente imagina. Eles querem que o povo fique dependente deles mesmo. A gente tem que trabalhar para o povo se libertar dos políticos. O cidadão, eu entendo que o cidadão não pode conseguir só um serviço público, seja na rua dele, um asfalto, um bueiro que está aberto. Ontem nós vimos uma rua, por exemplo, problemas seríssimos, só se o vereador pedir. A gente tem que acabar com um atravessador, sabe? Aí o vereador vive daquele clientelismo da prefeitura. Ele não fala nada, é escândalo, é dinheiro mal utilizado, é corrupção, e aí ele fica caladinho aqui, não fala um ai. Como a gente diz aqui no Amazonas, comeu a bio, né? Eles comem a bio, corrupção, não estou falando dessa gestão, estou falando do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Aí eles não cumprem o papel deles, mau uso de dinheiro público, porque, Eduardo, não é só a corrupção que prejudica a população, não. Quando se gasta, por exemplo, 130 milhões de reais em comunicação, e a nossa secretaria, só para você ter uma ideia, Eduardo, a do PROCON, gastava 1,5 milhão por ano. A gente precisava trabalhar 100 anos para pagar um ano de orçamento da Secretaria de Comunicação. A Secretaria de Esporte tem um orçamento de 15 milhões por ano. A Secretaria de Esporte teria que trabalhar
10 anos para pagar o orçamento da Secretaria de Comunicação, sendo centenas de vezes mais importantes do que a verba para publicidade. Então não é só com a corrupção que se prejudica a população. Quando se usa mal o dinheiro público, se gasta indevidamente, se gasta no compadrio, em cargos desnecessários, cargos comissionados de 10, 8 mil reais, 5, 6 mil reais, aí você está prejudicando também a população. A corrupção talvez ela chame mais a atenção, né? Obviamente, porque a gente se revolta mais. Eu posso até citar um exemplo, aquele monumento ali na saída da ponte do Rio Negro, aquele monumento ali custou 5 milhões de reais, aquela coisa absurda. Eu até agora não entendi o significado daquele não serve para monumento. nada. E se você pega aqueles 5 milhões de reais, aí eu volto, mau uso de dinheiro público, e faz ali uma saída, uma obra ali de uma passagem nível, talvez de algo em torno de 10 milhões de reais, seria a média de uma obra viária daquele formato, por exemplo, você seria muito mais útil para a população que fica parada ali. Fica parada ali na saída da ponte, em frente à Igreja Restauração. Estou dando um exemplo. Aquela outra maravilha que nós temos ali em frente ao Parque do Mindu, que é um negócio assim estranho demais, que todo manauara bagunça, custou à Prefeitura de Manaus 2 milhões de reais. Pasmem, aquele negócio ali custou 2 milhões de reais. Então o vereador precisa dizer, prefeito, isso está errado. Quem quer que seja o prefeito ou prefeita, isso está errado, você está usando o dinheiro público de forma errada. Precisa denunciar. Não ficar calado se o prefeito atender os interesses dele, se o prefeito empregar parentes dele. O vereador precisa ser independente, de verdade. A primeira coisa é não aceitar cargos na prefeitura, ou se for deputado estadual, no governo, ser independente. Só que se você vende sua independência, aceitando ali cargos, por exemplo, na prefeitura, que normalmente eles botam parentes, isso é uma brutal fato, né? realidade e triste realidade, eles botam parentes e tudo mais, aí você não pode falar nada, porque senão o prefeito ou os secretários vão lhe ameaçar, olha, não pode falar isso, senão você vai perder seus cargos aqui. Se ele não for independente, ele não faz o papel dele de fiscalizar como está sendo utilizado o dinheiro público e se os serviços públicos estão sendo feitos de forma adequada. Quando eu falo fiscalizar, Eduardo, preste bem atenção, essa é a minha concepção. É fiscalizar de verdade, não aquele vereador que fica ali apontando para o asfalto, que a gente já viu, aquilo é de 1970, as pessoas faziam aquilo. Rodrigo, pausa rapidinho. Inclusive, rapidinho, Okay. Tem vereadores que a gente percebe que ele não apareceu nunca nas ruas e posta fotos, Agora, né? tipo de ele olhando, limpar o chão, tirar o lixo do chão, ou então segurar, sei lá, uma caixa de água. Então isso aí pra mim é de baixo calão, olha, pra mim isso não existe. Eu costumo dizer, Eduardo, que são os vereadores Copa do Mundo, né? De 4 em 4 anos. 4 em 4 anos eles aparecem de novo. Então, aquela história do vereador vai lá e aí pede, porque está no bolso do prefeito, está no colo do prefeito, aí pede o asfaltinho. Asfalto é legal, às vezes precisa, muitas vezes, inclusive, é importante na rua, na sua rua. Quem quer ver sua rua esburacada, o beco? Mas isso não vai mudar a vida de ninguém. Agora, quando a pessoa não tem acesso à saúde, por exemplo, isso muda, porque a pessoa morre no hospital, sem sequer ser consultado. E aí o vereador, essa hora que o vereador tem que dizer, tá errado, não vou aceitar. Tem que criticar, tem que falar. Por quê? O nome é parlamento. Parlamento vem de falar, do latim. Então ele tem que falar, ele tem que denunciar as coisas. O povo escolhe ele, as 2 milhões de pessoas da cidade de Manaus, direto ou indiretamente, lógico que bebê não escolhe, né? Os eleitores de Manaus elegem 41 vereadores para falar em nome deles. Então, se você não denuncia o que está errado, você não está cumprindo seu papel, você está deturpando o papel do vereador. Como nós temos visto nas últimas legislaturas, nos últimos anos, e aí o dinheiro público sempre é muito mal utilizado aqui na cidade de Manaus. Tanto que a gente entra ano e sai ano, o transporte coletivo continua do mesmo jeito, Manaus sem abrigos de ônibus, por exemplo, as pessoas esperam no sol, na chuva, o ônibus, e isso só depende da prefeitura, não depende de mais ninguém.
Porque quando se fala em ônibus, esses cacarecos que existem aqui na cidade de Manaus, aí depende da prefeitura, obviamente da Câmara, exigir que o prefeito faça algo decente, mas depende de compra de ônibus, aí vai para um banco, aí tem o preço do dólar, enfim. Agora, abrigo de ônibus, por exemplo, Eduardo, não depende de ninguém, é só a prefeitura ir lá e construir. Com certeza. Aí eu vejo as pessoas esperando no poste, assim, se escondendo do sol, atrás de um poste, isso é humilhante. Ou quando a gente vai lá no Nova Vitória, no Grande Vitória, e aí alaga, sabe, coisa que já não deveria existir mais. Existe recurso para isso, aí as pessoas vivendo ali de uma forma totalmente indigna. Aí a Câmara tem que dizer, está errado, prefeito, você está conduzindo o município de uma forma errada. Gaste menos com publicidade, reduza aí dos 130 milhões para 45 milhões, que seja, já é muita coisa. Aí você pega esses aí se você diminuir, por exemplo, o valor, sobra 100 milhões aí da publicidade, 90 milhões. Você pega 10 milhões e joga para a Secretaria de Esporte. Aí você pega 10 milhões e joga para 20 milhões para infraestrutura. Aí com 15 milhões você faz novas unidades de saúde. Aí a vida das pessoas começa a melhorar. Muito bem. Porque o dinheiro público está sendo mal utilizado. Rodrigo, nossa última pergunta da nossa entrevista, lógico que antes de encerrar, Rodrigo, conta pra gente em relação à orla do São Raimundo. O bairro de São Raimundo ganhou, graças à sua intervenção. Você foi uma das pessoas que brigou, um jovem que brigou aí por uma causa pública em relação à reforma. Para você que está acompanhando aí, o parque lá do São Raimundo, a orla do São Raimundo estava abandonada. E com a intervenção, é claro, do nosso Rodrigo, conseguiu, né, Rodrigo? Eu acho que ali, de alguma forma, Eduardo, com todo respeito, eu fiz basicamente o que o vereador tem que fazer. A orla, por exemplo, do São Raimundo é um espaço maravilhoso, que foi uma conquista da cidade de Manaus, que ali, eu morei ali em frente, as casas que ficavam ali de palafitas, né? E eram milhares mesmo de palafitas, o governo tirou e construiu aquela orla bonita que estava se perdendo. E aí a população precisa de espaços públicos para fazer suas atividades de lazer, porque isso é saúde, não é? Para ter um lugar enfim, de caminhada, de entretenimento. A população precisa de qualidade de vida. E aí quando a gente tem uma obra que ela é muito simbólica, porque tirou-se as casas que deixavam as pessoas ali numa situação indigna, colocou algo adequado para a população e ela está se perdendo, a gente vê que Manaus está indo no sentido errado. Porque Manaus precisa de quadras boas, campos bons, praças boas. A gente viaja o Brasil inteiro, tem praças maravilhosas. Acho que quem já foi em Curitiba... Eu já morei lá há 5 anos. Você morou lá? Morei. Eu nem sabia disso. Então, eu estou falando alguma mentira? Não, corretíssimo. As pessoas saem das suas casas em Curitiba e vão para onde? Para as praças. Elas ficam lá fazendo atividades. Das flores, Jardim Botânico. Jardim Botânico. Exatamente. Muito bonito lá. E assim que tem que ser. A gente tem um amarelinho, por exemplo, abandonado. A gente tem uma área que poderia ser ali na colônia Antônio Aleixo, por exemplo, uma Ponta Negra 2. E todo prefeito, toda a campanha eleitoral, os candidatos falam que vão fazer uma obra ali e não sai dali. Se ter um vereador que trouxesse, um prefeito que trouxesse um farol do saber aqui em Manaus, né? Implantando em todas as zonas, isso seria uma grande ideia. Farol do saber aí voltado para a tecnologia. Ideia boa, né? Pois é, então a gente precisa, eu acho que essa é a palavra-chave. Se uma gestão municipal, Eduardo, ela não trouxe resultados de qualidade de vida, é porque não deu certo. Gestão não se mede por papel. É uma pergunta muito simples, sua vida melhorou ou piorou depois de 4 anos? Se não mudou muito, é porque aqueles 30 bilhões que passaram durante os 4 anos foram mal investidos. É praça, é parque, chega dessa história de só a mesma coisa de sempre, sabe? Viaduto, às vezes é legal, mas não vai, joga o problema lá para frente. A gente sabe disso, ainda mais quando é mal planejado. 50 milhões de reais você poderia, a meu ver, não sou engenheiro de trânsito, mas fazer várias obras pequenas de 2 milhões, 1 milhão, por exemplo, e trazer intervenções viárias mais importantes do que o viaduto, que a gente já viu, que aqui na cidade de Manaus, a não ser que você faça 30 viadutos ao mesmo tempo, para tirar vários gargalos, não vai resolver o problema.
Então isso tem que acabar, achando que prefeito ou governador, quem quer que seja, quem quer que tenha sido ou seja o prefeito ou governador, achar que aquela obra vai ser a solução. A população precisa de praças adequadas, a Orla do São Raimundo, tantas outras para fazer essas atividades, e isso sim eu acredito que traz qualidade de vida para as pessoas. Muito obrigado, Rodrigo Guedes, pela sua entrevista e as suas considerações finais. Divulgue as suas redes sociais aqui para os nossos seguidores do Portal Atumã. Não deixe de acessar o nosso portal www.portalatumã.com.br. E agora, Rodrigo Guedes, é com você a palavra final. Meu amigo Eduardo, eu acredito que o vereador precisa de 3 elementos para ser um bom vereador: preparo, capacidade, coragem e independência. E junto com coragem vem a vontade de fazer, né? Se ele reunir isso e representar o que o povo espera de um vereador, não o que o vereador quer dele mesmo. Chegou um projeto lá de lei para aumentar o IPTU, por exemplo. É o momento de aumentar o IPTU? Não. Vota contra. Chegou o projeto lá para aumentar o salário do vereador. É o momento de aumentar o salário do vereador? Não. Vota contra. Então, vê assim, o que o povo quer? Se é algo que é contra os anseios da população, tem que ser contrário, seja votando, seja na sua atuação parlamentar. É isso realmente que eu sou muito disposto a fazer. Fiz quando eu estive no PROCON, inclusive com uma história pesadíssima, só eu sei. Eu não fico fazendo vitimismo, mas uma história muito pesada, os grupos econômicos que nós enfrentamos lá no PROCON. Mas eu sou meio doido mesmo de encarar essas situações verdadeiramente, não aquela coisa falsa que na frente ali a pessoa faz um monte de coisa e por trás ela faz as outras coisas erradas, como a gente sempre vê na classe política, infelizmente. Te agradeço pela oportunidade, você é uma pessoa que... Obrigado, meu amigo. Obrigado você. Tem a minha amizade por muitos anos e a gente já tem muita história aí para ver juntos. Divulgue essas redes sociais também. Eu sou Rodrigo Guedes, meu Facebook Rodrigo Guedes, Instagram Rodrigo Guedes AM, estou à disposição. Muito obrigado a todos. Compartilhem.